Boa noite, doutor Rodrigo. Tudo Boa bem? noite, Débora. Tudo jóia? Joia. Gente, doutor Rodrigo, ele é ortopedista pela SBOT, é especialista em cirurgia de joelho pela SBCG, CJ, desculpa. Ele é professor convidado na Faculdade de Medicina da UFMG e ele é cirurgião do joelho aqui no Hospital Vila da Serra. Boa noite, doutor Rodrigo. Obrigada Boa por estar aqui noite. com a gente hoje. Boa noite, Débora. Agradeço aí o convite aí do Hospital Vila da Serra. É fundamental que a gente tenha esses canais hoje com os pacientes, né, com as pessoas, já que hoje a gente tem feito tudo muito via remota, né? Antes de começar, eu só queria mandar uma certa energia aí a todas as pessoas que, de forma direta ou indireta, foram afetadas aí por essa pandemia, né? Que chegou aí e a gente achava que isso nunca aconteceria e hoje está todo mundo aí de uma certa forma afetado, então mando uma energia para todos. E agradecer também a todas as pessoas aí que estiverem participando aí da nossa live. Não é o meu dia a dia, né? O meu dia a dia é cirurgia de joelho, mas eu acho que dá para contribuir aí com informações aí relevantes. Com certeza. A gente tem algumas perguntas aqui já para fazer para o doutor Rodrigo, e por enquanto os comentários vão ficar desativados, mas no final a gente ativa de novo e quem tiver pergunta já deixa, já vai guardando aí que no final a gente abre os comentários de novo e repassa essas perguntas. Tá Vamos joia. lá, doutor Rodrigo. Eu queria que você começasse falando para a gente como que está a realidade agora dos pronto-atendimentos, os pronto-atendimentos de ortopedia. A gente sabe que mudou muito com a pandemia, né? A questão da ida no hospital. Como que está essa realidade? Quem são as pessoas? Qual que é esse novo padrão de procura do pronto-atendimento em ortopedia? A gente percebe que há uma mudança, assim, até no tipo, além do número menor de pessoas, né, procurando o pronto atendimento, a gente percebe uma mudança no padrão de queixas. O fato, por exemplo, de o futebol não estar sendo liberado atualmente e outras atividades físicas, eles diminuíram um pouco a, a, o número de pessoas que procuram o pronto atendimento com lesões traumáticas e, por outro lado, aumentaram o número de pessoas que procuram o hospital por dores, às vezes miofaciais, aquela dorsalgia, lombalgia, são dores que estão relacionadas, de certa forma, com o momento que a gente está vivendo. Então, assim, além de ter menos pessoas procurando o pronto atendimento, hoje a queixa ela é um pouco mais relacionada a essa nova realidade que a gente está vivendo. Além disso, teve uma alteração assim que eu notei mais até no Hospital Isoleta Neves, onde eu sou plantonista de urgência lá, é que aumentaram muito o número de acidentes domésticos. Então, assim, muita lesão de dedo, muita lesão de muito corte, as pessoas às vezes ficam em casa e às vezes querem consertar uma coisa, subir em cima de uma coisa, trocar o móvel de lugar, acaba se machucando. Então, assim, na minha visão, foram esse padrão, essa mudança no padrão, sabe? Ah, entendi. E como que tá para ir ao pronto atendimento? Às vezes a gente fica meio receoso de ir no hospital. É seguro ir no pronto atendimento, aqui no Vila? Tá seguro vir no hospital? Como que tá Bom, essa questão? seguro mesmo é ficar em casa, né? Como todo mundo tem dito aí, como a gente tem visto. Mas tem algumas queixas, alguns sinais, alguns sintomas ortopédicos que não podem esperar. E eu acho que o termômetro principal disso é a dor. Cada um sabe a dor que sente. Então, em casos de dor muito forte, as pessoas eventualmente não conseguem ficar sem ir ao ponto de atendimento. Onde eu trabalho, eu tenho visto uma certa segurança. São ambientes onde não tem relação com pacientes com Covid, né, direta, e a espera tem sido relativamente pequena devido ao baixo número de pessoas no pronto atendimento. Então, assim, eu não vejo assim um risco muito grande. Algumas queixas e sintomas são uma certa urgência, né? Por exemplo, dor articular associado à febre, traumas, por exemplo, deformidades, dor forte, edema, às vezes é uma fratura. E quem tem uma fratura não pode deixar de ir ao pronto atendimento, né? Então,
Eu acho que é uma relativa segurança o pronto atendimento de ortopedia atualmente. Ótimo. É, e toda essa questão da pandemia, a gente acaba mudando os hábitos, até as questões de quem está procurando o pronto atendimento, e isso está influenciando muito a vida das pessoas. Muita gente falando que acaba ficando em casa, né? Você tem percebido que as pessoas estão ficando mais sedentárias no meio dessa pandemia? O que isso está impactando na vida das pessoas e em questão ortopédica? A gente tem visto que as pessoas, de forma geral, têm ficado um pouco mais sedentárias, têm tido um ganho de peso. Eu até estudei alguns estudos, principalmente italianos, né? Um estudo italiano, um estudo do sul da Itália, de 3 mil pessoas, eles notaram que a maioria das pessoas reduziram as atividades físicas semanais, principalmente nos grupos dos homens, né? E essa redução, ela afetou significativamente a saúde mental das pessoas. Então, assim, uma coisa importantíssima do exercício físico, além de perda de peso, de ganho muscular, essas coisas, é que o exercício físico está diretamente relacionado à saúde mental. E a gente tem visto que isso é fundamental nessa fase que a gente está vivendo, né? Onde todas as pessoas estão passando por um certo estresse, algum problema psicológico, que seja no trabalho, seja em medo mesmo, né? O medo, ele traz problemas. Então, de forma geral, eu tenho visto que as pessoas estão mais sedentárias, estão tendo um ganho de peso, mas é interessante, até um estudo em Milão fala isso, que algumas pessoas, elas aumentaram a atividade física em relação ao período pré-pandemia. Então, assim, isso é uma coisa paradoxal, mas, assim, a pessoa está em casa, em home office, ela agora está entrando nas plataformas, YouTube, Instagram, e hoje em dia tem muito conteúdo de qualidade relacionado a isso. Então, a gente vê aulas muito bem feitas e bem dadas pelos profissionais, de forma que a pessoa pode, em casa, se exercitar. Então, assim, parece paradoxal, mas tem gente que está até fazendo mais coisa agora. Mas, de forma geral, a sua pergunta é respondida como aumento do sedentarismo e aumento do ganho de peso. Ok. E aí, essa questão do ganho de peso também tem piorado, principalmente joelho, né? Que é a sua especialidade. Essas queixas das a pessoas. minha especialidade, assim, né, que é dentro da ortopedia, que é o joelho, assim, é uma coisa muito, assim, é muito relacionada, né, à questão do peso. O aumento de peso, ele é muito ruim para o joelho, mas é ruim de uma certa forma para o corpo inteiro, né? A gente sabe que a obesidade é como se fosse uma doença inflamatória do corpo todo. Então, a gente vê que isso traz problemas cardiovasculares, endocrinológicos, ortopédicos. Então, assim, o ganho de peso, saindo da ortopedia, é péssimo assim, para o paciente. E na ortopedia, com certeza, isso tem um impacto grande. Eu estava até comentando com um colega, o doutor Lucas Boechat, sobre esse tema, e a gente acha que no retorno das atividades vai ter um certo boom de lesões. Por quê? Porque são pessoas que estão ganhando peso, que não estão talvez se exercitando da forma devida e que estão ávidas por fazer esporte. Então, quando isso for liberado, vão ser pessoas que estão menos preparadas, mais pesadas e com aquela vontade, por exemplo, de jogar aquela pelada, de fazer aquela atividade física que está um tempo sem fazer. Então, tem que ter calma nesse retorno aí e é fundamental ter um acompanhamento, alguma coisa nesse sentido para poder voltar sem lesões. Ah, entendi. Você citou também a questão que tem gente que parou de fazer atividade, tem gente que está fazendo mais atividade em casa, e como não pode sair para a rua, acabou que mudou um pouco o tipo de atividade que as pessoas estão fazendo, né? Você reparou alguma mudança drástica assim, no Com tipo de atividade que as certeza, com pessoas certeza. estão fazendo? E isso está impactando muito também? O que eu tenho notado, e agora é uma opinião pessoal, na verdade, porque assim, a gente não tem muita coisa escrita ainda dessa situação, né? Para todo mundo, isso que a gente está vivendo é novo. Então, tudo que se fala ainda,
Agora é uma coisa que se tem que provar. Mas eu tenho visto mudança do tipo de atividade física das pessoas. Por exemplo, o futebol, que é a paixão nacional aí, não está podendo, ninguém está podendo fazer. Então, assim, como que as pessoas têm feito agora? Eu tenho visto que muitas pessoas migraram para mountain bike, para bicicleta. Então, assim, inclusive as lojas de bicicleta tem falta, assim, peças, até bicicletas mesmo. E uma coisa interessante é que várias pessoas estão conseguindo ter um pouco mais de consciência corporal diante das aulas que eles têm visto hoje dos profissionais de educação física, dos fisioterapeutas. Porque uma coisa é você ir na academia e seguir o que o seu personal ou alguém te orienta. Isso é uma coisa. A outra é você ver isso na tela e tentar reproduzir em casa. Então, isso te traz um certo raciocínio com relação à questão corporal. E é uma coisa que eu tiro o chapéu e valorizo cada vez mais os profissionais de educação física e fisioterapeutas, é que antigamente a gente lidava assim com a academia, era a famosa maromba, era bíceps, tríceps, peito e outras coisas. E hoje a gente vê que esses profissionais eles estão dando um enfoque muito importante para os exercícios de estabilização do corpo. Estabilização postural. A chave de você não ter lesões está na estabilização da musculatura do assoalho pélvico, do abdômen. Então, eu acho que isso é um fenômeno interessante. Espero que isso contribua aí para frente, para as pessoas adquirirem realmente essa questão, essa consciência corporal, para poder se exercitar de uma forma mais profícua, né? mais útil e que tenha menos lesões. Dessa forma, a gente com certeza tem menos lesões fazendo o trabalho de estabilização. Essa questão aí é interessante, assim, porque eu sigo algumas pessoas no Instagram, vejo no YouTube, e é uma legião aí de profissionais muito competentes, muito bem, muito estudados. Eu sigo treinamentos assim pela internet assim, e vejo que eu aprendo muito quanto a isso. Eu tenho um pouco de curiosidade para estudar um pouco essa questão biomecânica e a gente vê que o pessoal está sabendo o que está falando. Então, até sugiro aí às pessoas, assim, quem não tem, procurar alguém que oriente hoje de forma remota, porque realmente faz diferença no treinamento. Ok. Você citou essa Estou questão aí falando muito, Débora? Não, tá ótimo. Estamos aqui para te ouvir. Você falou essa questão de estabilizar, né, o corpo, que isso vai ajudar a prevenir lesões. Tem alguns exercícios básicos ou chaves que são que vão dar essa estabilização para a gente, que a gente pode fazer em casa, que não tem risco de fazer sozinho também? Seria muita pretensão minha passar aqui um exercício para todo mundo. As pessoas cada um tem as suas exigências, cada uma tem as suas capacidades, né? O treinamento de um atleta de mountain bike não é o mesmo de um sedentário. Mas existem alguns exercícios que podem ajudar nesse sentido. São esses exercícios que eu disse, de estabilização, de abdômen, pranchas. Outro dia eu estava acompanhando um exercício. O exercício ele exigia um colchonete e um cabo de vassoura. E foram passados assim, exercícios ótimos para estabilização, sabe? Mas, de forma geral, o que se recomenda, e até um site da Fiocruz ele tem essa recomendação, quem quiser acessar depois, é que as pessoas não inventem moda, entre aspas, nessa fase. Façam os exercícios que têm costume. Não tentem, nesse momento, cobrar demais, se cobrar demais, tentar aumentar a sua capacidade, entendeu? Tenta se dedicar àquele exercício como se estivesse na academia.
Por quê? Porque se você fizer o exercício de qualquer jeito, você não se dedicar, você vai ter chance de lesionar, você não vai fazer o exercício direito. Então, assim, é importante, às vezes, trocar de roupa, colocar a roupa de exercício mesmo e fazer aquilo que tem costume. Alguns exemplos que eu vejo, assim, por exemplo, escada para as pessoas que eventualmente não têm dor no joelho para subir escadas, né? Porque isso aí é uma exceção. Escada, aula de dança, às vezes, na internet, você vê hoje, você aprende muita coisa. Por exemplo, bicicleta ergométrica, eu sou fã de bicicleta ergométrica, eu mexo com joelho, e bicicleta para joelho é fundamental, é muito bom. Então, assim, tem alguns, eu até peguei uma lista aqui de alguns exercícios, por exemplo, abdominais, caminhada pela casa, aqui tem até no site fala em pular corda, esse eu tenho certa restrição, eu sou joelhista, então assim, pular corda eu acho que é meio impactante, então eu não falaria isso para todo mundo não. Mas a mensagem em relação a essa pergunta sua, principal, que eu vejo, é que hoje quem quiser, que tem um mínimo de noção assim, de mexer em plataformas de Instagram ou YouTube, consegue ter uma assessoria e fazer exercícios muito bons, respeitando o seu limite, mas seguindo, às vezes, uma pessoa, um profissional capacitado. Eu vejo que isso hoje é fundamental e quando a gente voltar ao novo normal, eu não sei como que vai ser não, mas eu tenho visto com bons olhos essa consciência corporal que o pessoal vem adquirindo. Ótimo. E além desses exercícios todos, tem essas questões de alongamento, aquecimento, tem também algum tipo de alongamento que seja bom para prevenir lesões, para fortalecer o corpo? Essa questão de alongamento ela é um certo tabu. Quem é peladeiro, assim, desde novinho, sempre escutou falando que se você entrar em campo sem alongar, você vai machucar. Isso meio que caiu por terra. Mas, como a medicina é a ciência das verdades transitórias, essa frase eu escutei lá na faculdade, e as coisas vão mudando, o alongamento voltou. E tem alongamentos interessantes para serem feitos, sabe? O alongamento, ele exige um pouco de consciência corporal. Então, eu recomendo realmente que siga algum professor de educação física, algum profissional competente, para poder se alongar de forma mais bem feita. Aquele alongamento clássico que a gente faz, ele pode ser realizado, as pessoas respeitando o seu limite, eu acho que não tem problema nenhum. Não vejo o alongamento como a solução de problemas, como forma de evitar lesões, mas eu acho que ajuda sim. E eu recomendo para os meus pacientes, recomendo para as pessoas em geral. Ok. A gente recebeu uma pergunta também em relação às pessoas que estão em home office. Muita gente está trabalhando em home office e às vezes não tem os móveis, a cadeira, a mesa mais ergonômica, e aí vai ficando meio torto. Como que faz para evitar de ter essa dor lombar, dor nas costas, por ter a postura ruim? O que dá para fazer para manter a melhor ergonomia em casa? Esse é um problema meio difícil de resolver, porque a pessoa em home office, na verdade, ela não é obrigada a investir no seu home office. Ela pode fazer isso e é até recomendado que faça, mas ela não é obrigada a comprar uma cadeira. Nessa crise econômica que a gente está vivendo, às vezes não tem jeito. Então a pessoa tem que tentar procurar a melhor cadeira da casa, mais, digamos, confortável, entre aspas, mais ergonômica. A posição, normalmente, as grandes empresas, ou nem sempre, nem precisa de ser grande, empresas têm essa atenção à ergonomia, então muita gente sabe isso. E isso também você consegue ver em YouTube, consegue ver na internet. Então, assim, tem algumas posturas que são clássicas, por exemplo, para digitar, para mexer com o computador. É fundamental que as pessoas não fiquem mais de uma hora sentado mexendo no computador, que se levante, vai na cozinha, toma uma água, volta, faz um alongamento, dá uma caminhada na casa,
procura sentar de uma forma mais correta, né? E é fundamental também que as pessoas possam se exercitar em relação a essa questão de trabalhar em casa. Eu acho que é fundamental que a pessoa tenha, por exemplo, uma rotina de trabalho no home office. Se levantou, é hora de trabalhar? Beleza. Se arrume para trabalhar. Encare aquilo como se fosse um ambiente de trabalho mesmo, não a sua casa. Porque isso vai te dar uma certa compostura, digamos assim, para poder exercer o trabalho. E é fundamental que mantenha a atividade física, Débora. É fundamental que a pessoa ali no horário que ela não esteja trabalhando, pelo menos umas 3, 4 vezes por semana, ela se exercite. Isso é fundamental para ela se manter de forma sem dores, sem lesões aí no seu trabalho em casa. Ok. Já abri os comentários aqui. Quem tiver perguntas pode mandar aqui para a gente. E vou deixar aberto. Você quer comentar mais alguma coisa? Quer dar mais alguma dica? Ó, a gente Eu já vi ali que recebeu mais uma pergunta. uma pergunta interessante, se não me engano, deixa eu ver, acho que é do meu primo, João Alberto, meu grande amigo. Recomendação especial para idosos. Com certeza. E eu vou até falar uma coisa aqui que é uma opinião minha, não é uma opinião da instituição. Em questão aos idosos, a gente tem que ter aqueles cuidados que eu já passo para todas as pessoas mesmo em relação, quando eu tenho os pacientes que são acima de 70 anos, que são aqueles cuidados que a gente tem que ter em casa. Às vezes, na casa da pessoa, existem armadilhas, entre aspas, que podem derrubar um idoso. Aquela descida que a vida inteira todo mundo desceu, a gente tem que entender que o idoso ele não tem aquela força que eventualmente ele teve durante a vida. Então, é fundamental que as pessoas tenham essa noção de colocar, às vezes, aquelas adesivos antiderrapante, corrimão, essas coisas. Com relação à atividade física dos idosos, é fundamental que se possa, se for possível, tenha pelo menos um acompanhamento com um profissional de educação física, um profissional, um fisioterapeuta. Por quê? Por causa dessa questão que eu falei. É difícil generalizar os exercícios. O ideal é você passar um exercício para aquele tipo de pessoa que está ali. No comecinho da minha fala, eu falei aquela questão da opinião pessoal. Eu tenho uma preocupação com digamos, essa prisão, entre aspas, dos idosos nas suas casas. Eu estou de acordo que ficar em casa é seguro, eu estou de acordo que as pessoas têm que manter os cuidados, eu não sou defensor de nada das pessoas furarem quarentena, mas eu acho que nós não estamos numa situação que é passageira, assim, rápida. E você trancar ou deixar um idoso dentro de casa, aquilo eu acho que pode ter um risco maior do que o risco de, eventualmente, ele poder sair uma hora ou outra com os cuidados, os devidos cuidados, com as pessoas certas, para os locais certos. Então, assim, eu acho que isso é fundamental. Hoje, coincidentemente, eu atendi uma paciente do interior e ela comentou comigo assim, eu falei a respeito dessa situação, ela falou comigo assim, eu não tenho ido nem no meu terreiro. Eu acho que o medo pode fazer isso com as pessoas. E eu acho que você tem que ter um meio termo, um bom senso, porque por mais que a pessoa se sinta bem em casa, por mais que a pessoa fale que está bem, por mais que a pessoa fale que está bem de não estar vendo os netos ou não estar vendo os filhos, com certeza está tendo impacto na saúde mental. Então, é fundamental que se tenha um bom senso e tente, na medida do possível, fazer alguma atividade de lazer com os idosos. Essa é a minha principal recomendação. Eu acho que isso aí é uma questão assim, a gente não está perto da solução do problema. A gente pode até estar perto de uma melhora do problema, mas a solução não. Até quando a gente vai deixar
uma pessoa, às vezes, de 80 anos, dentro de casa, sem sair, pé para fora, sem ver ninguém. Então, assim, é complicado. Eu acho que com as medidas de segurança, eu acho que a médio prazo isso pode ser uma coisa boa para a pessoa, sabe? Desculpa se eu falei demais. Não, tudo bem, tá ótimo. De forma geral, você tem alguma dicas de ouro aí para preservar o joelho e todas as nossas articulações a longo prazo? Porque a gente vê que ao longo da vida a gente vai deixando isso de lado, né? Você já falou do Uhum. exercício físico, de tomar todos esses cuidados, mas o que mais que são as dicas de ouro aí para a gente não chegar na nossa melhor idade cheio de dores ou com muitas limitações porque a gente abusou demais ou não cuidou durante a vida toda? Se tem uma verdade absoluta assim na medicina, é que os exercícios físicos, a manutenção do peso corporal, a, a dieta balanceada, que essas coisas, o não tabagismo, o não alcoolismo, que essas coisas elas estão ligadas a uma boa melhor idade. E isso na ortopedia não é diferente. A artrose do joelho, a artrose do quadril, não é um simples desgaste do osso, da articulação, não é isso. A artrose do joelho é uma doença sistêmica que está associada à obesidade, está associado às vezes diabetes, está associado a outros problemas que às vezes isso não dá para você tirar, entendeu? Então você se você quer preservar suas articulações, preserve seu corpo, preserve a sua vida, dieta balanceada, manutenção de peso corporal, exercícios físicos regulares, não tabagismo, não bebida alcoólica com moderação, esses 5 pilares são fundamentais para preservar as articulações. E uma outra aí, até a Juju Matos aqui, ó, tá lembrando, que é uma sexta coisa que eu coloco e intimamente ligada, saúde mental. É fundamental que as pessoas tenham uma condição de terem uma boa saúde mental. Isso é fundamental, isso está ligado, não tem isso aí está mais do que provado. Então, é fundamental. E a saúde mental, ela está relacionada com isso que eu acabei de dizer. Então, assim, exercício físico de todos, se eu pudesse escolher um principal, eu acho que é o exercício físico. Eu acho que o corpo, nós humanos, precisamos de movimento. A gente não pode ficar parado. O sedentarismo, para mim, é o maior desses males aí que a gente diz. Ok. Pode Começa a mandar fazer umas perguntas perguntas. aí, ó. Pode mandar uma pergunta, gente. Vou Esse aí que começar a tá fazer umas mandando perguntas. esse aí que tá mandando esse comentário aí, ó, doutor Cícero Campos. Esse é meu professor aí da ortopedia, do trauma. Ah, é? A Ana Cristina falou que está fazendo esteira e está acompanhando. O pessoal não perdeu a live. Vou começar a abranger um pouco mais o tema, mas né, tudo na questão da ortopedia. E aí, se o senhor quiser falar mais alguma coisa também, fica à vontade. Mas em É, relação a cálcio, que é uma coisa que a gente escuta muito. Ah, tem que beber leite para os ossos não ficarem fracos, ou comer couve, ou qualquer outra coisa assim. Tem que pegar sol. É, fala aí o que é mito, o que é verdade, o que realmente impacta na saúde dos ossos. o cálcio é fundamental para a saúde, para o metabolismo ósseo, né? Cálcio, vitamina D. Mas normalmente as pessoas que têm uma dieta balanceada e se expõem ao sol, não precisa de repor nada, não. A gente já tem isso numa alimentação saudável. A gente fala que aquela alimentação colorida, né? Com carne, com brócolis, com feijão e tudo, aquilo ali já nos dá o substrato que a gente precisa para ter os ossos saudáveis. É claro que existem doenças ósseas, e essas doenças ósseas elas devem ser tratadas. Então, assim, reumatologista, ortopedista, clínico, essas pessoas elas estão aí para poder diagnosticar e tratar.
A mulher pós-menopausa, ela tem que ter uma atenção especial, principalmente as magras. Aí, nesse caso, são as magras. Porque existe uma relação dessa faixa etária, desse padrão, com osteopenia, osteoporose. Então, existe um exame que chama densitometria óssea, que ele é um exame relativamente tranquilo de ser realizado e ele mostra a saúde óssea. O ideal é que a pessoa não espere ter uma fratura patológica de coluna, alguma coisa assim, para fazer a densitometria, né? A partir dos 50, 60 anos, eu acho que já pode ter uma avaliação clínica, um acompanhamento se preciso, o tratamento, né? Então, você perguntou, mito ou verdade? Eu respondo, dieta balanceada, coma verdura, legumes, proteínas, essa é a verdade. Ok. Coisa que... Recebemos. Não, pode falar. Não, pode continuar. Porque eu ia fazer outra pergunta que a gente recebeu, mas pode continuar aí. Eu estou vendo aqui uma pergunta aqui da Ana Cristina Ávila, uma querida Isso. prima também. Tá dando só a família aí. Se corredores precisam alongar antes ou depois. Por que eu quis responder essa pergunta? Porque, na verdade, eu acho que o corredor pode alongar antes e pode alongar depois. O que eu acho mais importante para o corredor é reforço da musculatura estabilizadora. A corrida, ela não é um esporte tranquilo, leve. A corrida, elas são microtraumas de repetição. Se a gente contar quantas passadas que a gente dá, por exemplo, numa meia maratona, você vê que cada passada daquela é um microtrauma. Se você tiver uma musculatura estável, se você tiver um peso corporal adequado, esse microtrauma não vai te gerar nada. Mas é comum, mesmo assim, como são coisas cíclicas e por muito tempo, isso pode ocasionar lesões. Então, eu acho fundamental para quem gosta de correr trabalhar a estabilização da musculatura. E, assim, eu explico isso para os pacientes e eu acho que corredor tem um padrão genético. Você pode ver que se você estiver acompanhando uma Olimpíada, você não vai ver um maratonista com o braço forte, peitoral avantajado, coxa grossa. Você vai ver um cara longilíneo, magro, perna fina, braço fino. Então, assim, algumas pessoas não têm o padrão de corredor. Essas pessoas, elas têm que ter mais cuidado ainda com o peso corporal. Tem pessoas que são, assim, se a gente pudesse dividir em esportes, tem corredores de longa e corredores de curta. Aquele cara que é forte, que é pesado, mesmo magro, ele é pesado, pesa 95. Esse cara, ele é mais um atleta de explosão, ele é um atleta que está ali, que ele tem mais uma qualidade de explosão, de força. Ele não é um maratonista. O maratonista, normalmente, é esse padrão que eu falei. Então, com relação à corrida, isso aí é uma coisa boa de pontuar. Todos podem correr? Podem. Pessoas que são mais pesadas têm que ter uma atenção maior ainda. Ok. As nossas perguntas, por enquanto, acabaram aqui. Não recebemos mais nenhuma pergunta no comentário também. Você quer acrescentar alguma coisa? Quero. Na verdade, eu tenho estudado bastante e tenho me tornado fã assim, andei de bicicleta a minha vida inteira. Só que aí agora, nessa pandemia, a gente acabou que muita gente está andando de bicicleta. Então, isso me fez interessar mais e eu tenho estudado artigos, né, que estudam a biomecânica. Eu estou aqui para defender as bicicletas para o cirurgião de joelho. A gente sabe, existe um estudo holandês de 2016 que conseguiu provar um efeito positivo, aí é uma bicicleta, aquela bicicleta dentro d'água, em pacientes com artrose. Melhora desses pacientes fazendo esse exercício. Então, assim, existem várias coisas, vários padrões da bicicleta hoje que predispõem ou não à lesão.
E isso alterou um pouco também a questão que você falou do pronto atendimento. Hoje tem chegado muita gente com trauma de clavícula, trauma de acrômio clavicular, fratura de punho, por conta de quedas. Normalmente as quedas de mountain bike são quedas de frente, né? E as pessoas que andam com o pé preso, né, que a gente fala clipado, elas têm pouca defesa. Então, a defesa normalmente é o seu rosto, é a sua mão. Então, assim, a mensagem para os amigos, para os colegas e para todos aqueles que estão praticando o mountain bike, duas, na verdade. A primeira mensagem é que é um exercício muito bom para o joelho. Eu acho que quem puder ter uma bicicleta ergométrica em casa, quem puder fazer, vai se beneficiar. E outra mensagem é com relação a equipamento de segurança. Bicicleta não é, hoje em dia, principalmente, tem até as bicicletas elétricas, não é mais aquela brincadeira inocente. Bicicleta virou um esporte de alta performance, com certo perigo. Então, a todas as pessoas que estão querendo se aventurar aí nas trilhas, ou eventualmente estão começando aí nesse esporte, que é apaixonante mesmo, atenção com os equipamentos de proteção, principalmente capacete, luva, se possível joelheira, né? Então essa é uma dica que eu queria ter dado mesmo aqui nessa live de hoje. Ótimo. Acho que conferindo aqui, temos mais perguntas. Recebeu muitas parabenizações aqui, todo mundo gostando da live, falando que foi muito útil e pertinente. Pode falar. Falar um pouquinho, meus amigos aí do futebol aí, estão perto aí de voltar. Todo mundo aí fazendo um reforçozinho muscular aí, fundamental aí para o retorno. Então, não podia ficar falando aqui da mountain bike e deixar meu futebol de lado, né? O futebol é a paixão nacional, continua sendo o esporte principal, mas então mais uma mensagem aí para o pessoal aí do futebol, fazer um reforço muscular antes de voltar. Sei que todo mundo está com fome de bola, então vamos reforçar essa musculatura aí. Ótimo, doutor Rodrigo. Vou caminhar para o encerramento, então. Se tiver mais alguma coisa para acrescentar, fica à vontade, senão já vou agradecer o pessoal. Não, eu acho que era isso mesmo que a gente tinha para dizer, né? Espero ter contribuído aí com as pessoas com relação a essa fase esquisita, né? Ruim que a gente tem vivido. Espero que a gente saia dela mais forte. E com relação assim uma mensagem final, bom, eu acho que é se exercitar. Eu acho que mesmo em casa, mesmo com as dificuldades, não ficar parado. Essa é a mensagem principal que eu deixo aqui para as pessoas. O exercício físico é fundamental para uma vida saudável. Com relação eu queria agradecer você, Débora, e o hospital pelo espaço, mandar um abraço para os colegas aí da ortopedia do Vila da Serra. Nós temos um grupo muito bom no Hospital Vila da Serra, né? O Hospital Vila da Serra ele tem uma parte de maternidade muito forte, né, na cabeça de todos, mas lá a gente tem um grupo de ortopedia muito qualificado, pessoas muito competentes, e nós estamos lá para poder atender as pessoas que precisarem, eventualmente. E é isso. Agradecer a todos aí. E é isso, Débora. Se tiver mais alguma coisa à disposição, mas acho que era isso aí. Muito obrigada, doutor Rodrigo, pela disposição de estar com a gente hoje, tirar todas essas dúvidas. Se tiverem outras dúvidas relacionadas ao tema, se quiserem sugerir outros temas relacionados à ortopedia, a qualquer outra especialidade, podem mandar por direct para a gente, que a gente conseguindo, a gente vai trazer para todo mundo para sanar todas as dúvidas e disseminar informação e conhecimento para todo mundo, né? Ô, Débora, última coisa aqui, rapidinho antes de você finalizar. Vou mandar um abraço especial, além da minha família, Lazarinho, que está em peso aí na live.
Mandar um abraço aí para o melhor time de futebol de médicos aí do mundo, né? MD Master, que é o nosso time aí da Faculdade de Medicina, que a gente joga até hoje. A gente agora disputa um campeonato que é fora do Brasil, e inclusive a gente ganhou esse campeonato em 2018. Então, mandar um abraço especial aí para essa turma aí. Estamos quase voltando. Valeu. Daqui a pouco, gente, a gente volta pro futebol, para a rua, se Deus quiser. Gente, muito obrigada para quem permaneceu com a gente aqui até agora. Muito obrigada para o Rodrigo, todo mundo que comentou. Semana que vem nós temos outro Momento HVS e você, na quarta-feira que vem, às 19 horas, com o Dr. Eduardo Távora, falando sobre a cirurgia robótica e o pronto atendimento urológico do HVS. Então, amanhã a gente já abre as perguntas também para esse tema de semana que vem. E estamos esperando todos aqui. Muito obrigada, gente. Boa noite. Tchauzinho. Um abraço a todos aí. Valeu, obrigado. Boa noite para todo mundo. Tchau. Tchau.